Meus irmãos, esse texto é uma parábola de Jesus Cristo. E essa parábola ela apresenta duas vidas e dois destinos. Dois personagens que aqui na Bíblia são identificados como um rico e um mendigo. E o mendigo, a Bíblia não fala do nome do rico, mas cita o nome do mendigo como Lázaro. Então nessa parábola de Jesus Cristo ele explica que o resultado final na vida desses dois homens, irmãos, não foi simplesmente, como você acompanhou a leitura aí, você viu o resultado na vida desses dois homens, mas Jesus nessa parábola ele explica que o resultado final na vida desses dois homens não foi assim simplesmente porque um era pobre, mendigo, e porque o outro era rico. O destino deles não tem nada a ver com a situação, com a vida que eles viviam, né? No caso, um rico e um pobre. Então isso não tem nada a ver. Eles não foram, um não foi para a tormenta e o outro não foi para o descanso em virtude de ser mendigo ou de ser pobre. A gente vai ver aqui o porquê, né? O resultado final dessas vidas. O que aconteceu para que um fosse para a tormenta e o outro fosse para o descanso eterno? Então o resultado final na vida desses dois homens tem tudo a ver com confessar ou não a Jesus Cristo. É o que muita gente nos dias atuais ignora. Confessar a Cristo em vida, irmãos, tem tudo a ver com o resultado final na vida desses dois personagens, dessas duas vidas. Confessar a Jesus traz um resultado. Não confessar a Jesus também traz um outro resultado. Tem muita gente fazendo vista grossa. Tem muita gente, irmão, sabe, vivendo aí, sabe, aleatoriamente, levando a vida, sem se preocupar com o destino eterno, não é? Achando que vão viver eternamente aqui na terra, esquecendo que um dia todos vão partir desta vida. Não sabemos quando, mas um dia todos irão partir. Todos irão partir. Até os animais também partem, não é isso? Então todos nós iremos partir. E há uma eternidade reservada. Há uma eternidade reservada para os que confessam a Cristo e para os que não confessam a Cristo em vida. Esse detalhe também. Em vida. E nos versículos do 19 ao 22, deixa eu chamar a sua atenção. Nos versículos 19 ao 22, a gente vê o contraste, irmãos, dos dois personagens. O texto vai dizer que a vida do rico, a vida daquele homem que é conhecido na Bíblia como o homem rico, ela era centrada ou centralizada na vaidade. O cara era super vaidoso, não é? Vivia ostentando, não é? Ostentando em roupas finíssimas, comidas boas, né, de qualidade. Ele vivia a vida, sabe, uma vida regada, né, de muita ostentação. Era uma pessoa egoísta, porque ele só pensava nele, porque ele teve a oportunidade de evidenciar um mendigo que estava ali à porta da casa dele, no portão. As pessoas colocavam o mendigo ali no portão dele, mendigando um pouco de comida, e ele fazia vista grossa. Isso quer dizer que ele era um cara egoísta, um cara que só pensava nele. E tem pessoas assim nesses tempos atuais, só pensam nele, só pensam no seu bem-estar e não pensam nos mais necessitados. Quanto mais tem, mas aí ele quer mesmo, entendeu? Quanto mais tem, mas ele quer mais, ele quer se saciar mais. Esquece que bem pertinho dele tem pessoas também que precisam de uma mão amiga. E a vida desse cara é assim, era um cara egoísta, sem amor pelo próximo, uma vida vazia de Deus, não queria nada com Deus, só pensava em Deus, nas coisas de Deus. O negócio dele era o dinheiro, era a vaidade, era diversões. E quantos dos nossos dias não estão assim vivendo?
essa visão materialista, porque ele era um homem extremamente materialista. Enquanto que a vida do mendigo foi uma vida, irmãos, de males, sofrimentos, uma enfermidade terrível, que ele não tinha força nem para se defender dos animais, porque até os cachorros, o texto diz que chegavam e ficavam lambendo as suas feridas, e certamente, irmão, piorava mais ainda a situação dele. Ele não tinha forças para impedir que os animais, os cães viessem e lambessem as suas feridas, e certamente se agravava mais ainda a sua enfermidade. Então era muito sofrimento na vida daquele homem. E além do mais, ele vivia mendigando, irmãos, um pouco de comida. Quantos não andam por aí mendigando um pouco de comida? Aqui mesmo na nossa cidade. E quantas pessoas abastadas, né, que têm condições de ajudar, de estender a mão para uma pessoa como essa e fazem vistas grossas. Era assim a vida deste homem, era assim a vida também do mendigo. Mas no versículo 22, irmãos, aí começa toda a história. No versículo 22, o texto vai dizer que morre o mendigo. O mendigo morre e é conduzido pelos anjos para um lugar de descanso, o seio de Abraão, conhecido na Bíblia como um lugar de descanso para os que confessam a Cristo. Por ter confessado a Jesus, né, mesmo vivendo aquela situação triste, mesmo vivendo aqueles males na sua vida, mas aquela situação difícil, aquela situação extremamente difícil que ele vivia, não impediu ele de confessar a Cristo antes de partir desta vida. E como recompensa, diz que ele foi conduzido pelos anjos do Senhor para um lugar de descanso, conhecido como o seio de Abraão. Aleluia. E diz o texto sagrado também, irmãos, que o rico também morreu. Como eu falei para os irmãos, todos vão morrer um dia. Ninguém vive para sempre. Nada para sempre. Só a eternidade com Deus. Só a salvação. Quando nós temos já garantido. Diz que o rico morre e é sepultado, irmãos. E é sepultado. Aí a gente para refletir, irmãos, e tirar uma aprendizagem daqui. Olhando para o testemunho de vida desse homem, que vivia só dos prazeres, vivia só de diversões, né, de ostentação na sua vida. Tanto cuidado, irmãos, com a sua vida. Tanto cuidado, né, com a sua vida material. Não é isso? Tanto cuidado em ostentar, em se apresentar bem à sociedade e tal, e aqueles banquetes. Tanto prazer para nada. Partiu. Assim como o mendigo, ele partiu. E para piorar a sua situação, sem confessar a Cristo. Sem confessar a Jesus Cristo, meus irmãos. Isso teve um agravante muito grande na vida daquele homem. O resultado na vida daquele homem foi terrível. E é isso que as pessoas precisam nesse tempo, irmãos, parar para pensar. Porque a vida, irmãos, não é só prazeres. Porque o que a Bíblia diz, tudo vai passar. O que vai permanecer é essa palavra. É o que está escrito aqui, o que vai permanecer. Tudo vai passar, queridos. Vai permanecer é o que está escrito na palavra de Deus. Partiu sem reconhecer a Jesus. Isso trouxe uma implicação muito grande na vida dele. O mendigo confessou a Cristo. E logo, ao partir dessa vida, já foi conduzido para um lugar de descanso. Que maravilha!
Quando parte um crente dessa vida, a gente fica muito triste com a partida, porque nós não vamos mais ter a presença física, mas existe uma alegria no nosso coração que nos consola. É saber que aquela pessoa partiu, não vai estar mais entre nós fisicamente, mas está no lugar de descanso. Hoje, logo cedo pela manhã, eu recebi a notícia do falecimento de uma ex-ovelha minha, lá em João Pessoa. Ela partiu ontem de madrugada, mas partiu com Jesus. Vai deixar saudade no meio da sua família, vai deixar saudade entre os amigos, vai deixar saudade entre nós que tivemos o privilégio de pastoreá-la. Não vamos ter mais ela fisicamente, mas sabemos, né, que ela foi para a casa do Pai, que ela retornou para a casa do Pai. Então Lázaro, ele retornou para a casa do Pai, e na casa do Pai ele estava seguro, em um lugar de descanso, enquanto o outro, irmãos, partiu dessa vida. Mas houve um contraste. Enquanto um foi para um lugar de descanso, diz o texto que ele foi para um lugar de tormento. E no versículo 24, 23 e 24, se você quiser acompanhar, diz que no inferno, deixa bem claro, no inferno, que representa a morada daqueles que não confessam a Cristo, isso é, a morada dos não salvos, no inferno, que muitas vezes as pessoas se pegam até brincando, sabe, com o inferno. Não sei se você já escutou alguém dizer assim: a minha vida é um inferno, a minha vida é um inferno. Ou dentro da sua casa, uma situação difícil que está passando ali, diz: isso é um inferno, isso é um inferno. Não para pensar, irmãos, que se ela soubesse de fato o que é o inferno, ela nem pronunciaria essa palavra publicamente. Se ela soubesse de fato o que é o inferno, ela pensaria duas vezes antes de até a boca dizer que a vida dela é o inferno, porque o contexto da sua casa é um inferno. Inferno é o que este homem estava vivenciando, que ele vivenciou. No inferno, que é a morada dos não salvos, o rico atormentado chama por Abraão. Ele é atormentado, não chama por Abraão. E essa ação dele, irmãos, em chamar por Abraão, nos leva a crer que ele era conhecedor da palavra. Ele era conhecedor da palavra. É por isso que a Bíblia diz, irmãos, que ninguém vai chegar à presença de Deus, sabe, sem conhecer a palavra. Ninguém vai chegar diante de Deus e dizer assim: Senhor, olha, eu não te confessei quando eu estava lá na terra, porque ninguém falou para mim, Senhor, que eu tinha que confessar a Ti. Ninguém me disse que o Senhor era o único caminho. Ninguém me disse que o Senhor era a única verdade. Ninguém me disse que o Senhor era o único caminho que nos conduzia para o lugar de descanso. Ninguém vai ter esse privilégio. E aqui mostra que esse homem, ele tinha o conhecimento da palavra de Deus. Ele não clamou para o nome de qualquer um. Ele não chamou pelo nome do seu pai materno. Ele não chamou pelo nome de um parente, de um amigo. Ele chamou pelo nome de um representante de Deus. Isso mostra que ele tinha um conhecimento. E com relação a isso, a Bíblia também fala sobre esse assunto. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22, irmãos, diz que o apóstolo Paulo falando ali, diz assim, que nós não devemos ser tão somente ouvintes da palavra. Não basta apenas, irmãos, a gente conhecer a palavra de Deus. Então não bastava só este homem rico conhecer tão somente a palavra. Ele tinha que praticar, irmãos, e praticar em vida. Depois que ele partiu, agora ele queria praticar agora.
Agora ele queria viver a palavra. E até dar uma de evangelista agora. Ele começa a querer dar uma também de evangelista. Depois a partir de quando estava aqui, era só ostentação, só brincadeira, só diversão, não é? Roupas caras e tal. E eu digo aos irmãos que quando eu falei que Jesus, quando ele explicou o resultado da vida do mendigo, o resultado da vida do rico, sabe? Isso não quer dizer que ninguém possa ser rico, não, irmãos. Qualquer pessoa de nós aqui pode melhorar a situação e se tornar uma pessoa rica financeiramente. O que não pode é a gente fazer com que a nossa riqueza seja o nosso Deus, seja maior do que o Deus eterno. Nada pode ser na nossa vida maior do que Deus. E para esse homem aqui, a Bíblia não diz, mas a gente chega a entender, a compreender que o Deus dele era o dinheiro. Mas, irmãos, ele deveria saber que ele não poderia ser apenas um conhecedor da palavra. Ele tinha que ser um praticante da palavra. Porque a Bíblia diz que você saber que tem que fazer algo, né? E não fazer, é pecado. Saber, por exemplo, eu sabia que eu tenho que fazer o bem. Se eu não fizer, ele sabia, se ele conhecia a palavra, ele sabia que ele tem que fazer o bem ao próximo. Quem é o meu próximo? O meu próximo é aquele que eu enxergar, é aquele que alguém me orientar. Olha, alguém está precisando, esse é o meu próximo, ou eu mesmo tenho o privilégio de enxergar e poder ajudar. Então, se ele teve esse privilégio e não fez, ele conhecia, mas não praticou. E agora, depois da sua partida daqui desse mundo, aí ele queria agora reverter a situação. E é por isso que nós temos que pregar a palavra, irmãos. Para o nosso familiar, para o nosso amigo, para aquele que não tem Cristo ainda. Dizer a ele que qualquer ação após a nossa partida é em vão, é inútil. Atitudes de mudança tem que ser feitas aqui em vida. Depois não adianta mais. Não adianta mais. No versículo 25 e 26, queridos, Abraão responde àquele homem. Porque na passagem anterior de seus irmãos, que ele clamou, ele levantou um clamor, pedindo para que ele permitisse que lá fosse mais refrescasse, né, ele ali, daquela situação, que ele permitisse que ele fosse também ali à sua casa e ministrasse ali uma palavra, né? Ele teve a oportunidade, não fez. Agora ele queria, como eu falei para os irmãos, ele queria ser um evangelista agora. E no versículo 25 e 26, queridos, está a resposta de Abraão. Tem uma grande lição para as nossas vidas. Na resposta de Abraão ao rico, né, irmãos? Quando ele fala que as oportunidades que a vida havia concedido àquele homem, as oportunidades que nós recebemos na vida, nós devemos aproveitar, irmãos. Aproveite. Todos nós devemos aproveitar, irmãos, as oportunidades que Deus nos dá nessa vida. Enquanto estamos aqui nessa terra, irmãos, as oportunidades que Deus te conceder, aproveite. Principalmente a oportunidade para fazer o bem ao próximo. Que ele recebeu oportunidades, diversas oportunidades, para abençoar aquele homem mendigo, ou até outras pessoas que ele teve a oportunidade de ajudar, e ele não foi, irmão, solidário com o seu próximo. Então as oportunidades têm que ser aproveitadas. E as escolhas, irmãos, que fazemos nessa vida é outro detalhe. Primeiro é aproveitar as oportunidades, e depois, irmãos, as escolhas que nós fazemos nesta vida. Temos que ter muito cuidado com as escolhas. Em todo momento, irmãos, está sendo ofertado a mim e a você uma bandeja.
recheada de ofertas pelo nosso aniversário. Ele vive a nos rodear 24 horas com a bandeja apresentando as suas ofertas. E é nessa hora, irmãos, que a gente tem que ter o discernimento e a sabedoria de Deus eterno na nossa vida. Porque, irmãos, as nossas escolhas, queridos, as escolhas que nós fazemos nessa vida, pode selar para sempre o nosso destino eterno. Sabia disso? Uma escolha errada pode selar para sempre o nosso destino eterno. As escolhas deste homem selou para sempre na vida dele o seu destino eterno. Depois, não adianta intercessões, não adianta ações para reverter a situação, porque o tempo que ele tinha já havia se esgotado. Vocês lembram lá da passagem lá da arca, onde o servo de Deus passou um tempo construindo aquela arca e dizendo para as pessoas: cuidado com as escolhas de vocês, escolham Deus, escolham as coisas de Deus, escolham fazer o bem, se aproximem-se de Deus, venham para Deus. E muitas vezes, quando nós agimos assim, as pessoas nos chamam de loucos, ultrapassados, fora da realidade. Se atualizem. A escolha daquele homem, ou as suas escolhas, selaram para sempre o seu destino eterno. E Abraão chegou para ele e disse: olha, agora o seu destino já está selado. Quem está nessa condição que eu estou, como Lázaro, não pode passar para onde você está, nem você pode passar para onde nós estamos. Há um grande abismo entre você e nós. Quem está aí não pode vir para cá, quem está aqui pode passar para lá. E o interessante, irmãos, é que ele viu Abraão e Lázaro. E Lázaro não viu Deus. Isso tem uma importância muito grande. Lá na arca, os irmãos conhecem o texto, eu vou só falar que meus irmãos conhecem o texto. Deus, ele não permitiu que o seu servo Noé fechasse, lacrasse a arca. Vocês prestaram atenção nesse texto? Deus não permitiu. Ele mesmo fez questão de lacrar a arca. E diz o texto que Deus lacrou por fora. Nós temos a oportunidade, irmãos, de fazer as nossas escolhas nessa vida. Mas todos nós decidimos, né? Porque Deus não fez ninguém robô. Deus deu ao homem o livre-arbítrio, deu ao homem a liberdade de fazer as suas escolhas. Este homem, como mendigo, tiver a oportunidade de fazer as suas escolhas. Que privilégio, irmãos! Sinta-se privilegiado, porque Deus dá liberdade. Olha, Deus é soberano sobre tudo. Se Ele disser não, é não. Se Ele disser sim, é sim. Mas Ele deixa o homem escolher. Escolha, faça a sua escolha. O que é que você quer para o seu destino eterno? Faça a sua escolha. Olha, aqui tem dois caminhos. Tem um caminho largo e tem um caminho estreito. Você quer qual? Você quer trilhar qual? O caminho largo da facilidade, como o do rico, ou você quer o estreito, como o do mendigo? O largo, sabe, ele tem uma aparência boa, mas o final dele é caminho de morte. Já o estreito, ele parece ser difícil, mas o final dele é vida. O final dele é vida. A gente está vivendo um tempo pós-moderno, onde as pessoas querem só facilidades. Ninguém quer ter trabalho com nada. É impressionante, irmãos, a geração que nós estamos vivendo. Se você
uma ação aqui para melhorar aqui o atendimento. 5 minutos. As pessoas estão, irmãos, no limite. Querem as coisas no celular de dedo. E as coisas não é assim. Não é assim que as coisas acontecem. A Bíblia diz que o homem, Hebreus 9:7, o homem está ordenado morrer uma só vez. Depois segue-se o juízo. Não tem como reverter mais. Depois da partida, depois da morte, segue-se o juízo. Não tem mais como reverter. Há uma oportunidade ainda, há sim, para todos nós que estamos aqui, e para muitos que estão aí espalhados por esse mundo afora, que estão vivos, que estão respirando, ainda há sim uma oportunidade, porque o Senhor ainda continua com a porta aberta, com os braços abertos para recebê-los. A porta ainda está aberta, mas um dia essa porta vai fechar. Quando aquele homem partiu, a porta se fechou para ele. As oportunidades se fecharam para ele, cerraram-se para ele. E nos versículos 27 ao 31, queridos, todo o apelo que aquele homem rico fez para Abraão em favor dos seus irmãos foi inútil. Foi inútil, diz a Bíblia. Foi inútil. Porque a gente fica entendendo assim, sabe, irmãos? A gente nos chega à conclusão, ao entendimento de que se ele intercedeu diante de Abraão pelos seus irmãos, para que Lázaro fosse lá ou ele enviasse alguém lá e falasse, né, para que eles não fossem também para aquela situação de tormenta, é porque certamente os irmãos viviam a mesma vida que ele vivia também. Certamente os irmãos dele também eram pessoas ricas, a Bíblia não diz, só parafraseando o texto, é que certamente eles também eram ricos e viviam aquela mesma vida que ele vivia. E ele tormenta, ele dizia assim: olha, eu não quero que eles venham para cá. Se for alguém lá e falar para eles que eles têm que se arrepender, que eles têm que entregar a vida a Jesus, né? Eles não vão vir para esse lugar. Mas, irmãos, depois do estágio desta vida, não adianta mais. Não adianta mais. E Abraão explicou a eles por que não adianta mais. Para os que partem desta vida, o destino está selado. O destino daquele homem estava selado. Partiu sem Jesus. Não somos nós que estamos afirmando, é a Bíblia quem diz. Nós não temos o direito de julgar ninguém, é a Bíblia quem diz. Com Jesus tem vida, sem Jesus não há vida. Talvez eles vivessem o mesmo estilo de vida daquele homem, e ele, temendo por isso, ele intercedia. Mas, propriamente no versículo 29, o texto diz que para os que partem, o destino está selado. E para os que ficam, irmãos, tem a Bíblia, tem os profetas, isto é, tem os servos e as servas de Deus para ministrar aos seus corações. Tem a palavra que sara, que cura, que liberta, para que as pessoas deem crédito a essa palavra, para que essas pessoas, antes de partir desta vida, reconheçam a Jesus, o único caminho, a única verdade, a única vida. A solução do Brasil, a solução do mundo está em Jesus, e as pessoas precisam entender isto e ter a consciência que a qualquer momento eles podem partir desta vida, e depois que partir não adianta mais. Tem que haver uma decisão aqui, tem que haver uma escolha aqui, enquanto está vivo. Tem que aproveitar as oportunidades que Deus concede, confessar a Cristo e herdar o céu.
como destino eterno. Quantos já tem essa certeza aqui? Glória a Deus por isso, irmãos. Você já tem essa certeza? Porque tem muitos que não têm essa certeza ainda. Porque o coração está endurecido, ou porque a mente e o coração está voltado para as coisas materiais, para as coisas desta vida. Mas volto a dizer, irmãos, carecemos das coisas desta vida para sobreviver, mas elas não podem ser o nosso Deus. Quem nos dá, quem supre tudo nas nossas vidas é o Senhor. Não alcançamos nada nessa vida se Deus não permitir. Ele tem que ser o Senhor da nossa vida. Ele tem que ser o Senhor da nossa casa. Ele tem que ser o Senhor dos nossos sonhos. Ele tem que ser o Senhor dos nossos projetos. Eu não posso colocar os meus sonhos diante dos homens. Eu não posso colocar os meus projetos diante dos homens. Os meus projetos, os meus sonhos, eu coloco diante do Senhor. E procuro aproveitar as oportunidades que Ele me dá, com sabedoria, com discernimento, para que as minhas decisões sejam conforme a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, queridos, é boa, é perfeita e é agradável. Olha o resultado na vida do mendigo. Foi boa, foi perfeita e foi agradável. Enquanto na vida daquele homem só olhava para a riqueza, só olhava para a vaidade, para a ostentação, foi terrível. Deus não queria que o destino dele fosse daquele jeito, não. Deus queria que ele herdasse também os céus, que ele fosse para um lugar de descanso, mas ele endureceu o coração. Endureceu o coração. E repentinamente chegou o tempo e ele partiu. E o triste é que ele partiu sem a esperança chamada Jesus Cristo. A esperança viva que Paulo fala. Cristo em vós, a esperança da glória. Fica de pé, irmãos, que possamos refletir nesta noite sobre o nosso destino eterno. E fazer, irmãos, como Lázaro, todos os dias, reafirmar nossa decisão. Pedir, Senhor, revitaliza na minha vida a decisão que eu tomei com o Senhor um dia, para que a minha fé não venha esmorecer, para que não abandone, ó Deus, o teu caminho, Pai. Que nada nessa vida venha, ó Deus, me tirar do alvo que é Jesus. Que as coisas desta vida não venham me embaraçar, que eu não venha me embaraçar com as coisas desta vida, porque tudo passa, e o que permanece, Senhor, é a tua palavra, e é na tua palavra que eu quero continuar até a eternidade. Que seja assim, meus irmãos, na nossa vida, e que possamos, nas oportunidades que o Senhor nos dá, sabe, não só ajudar uma pessoa necessitada materialmente, mas ajudá-la também espiritualmente, a abrir o entendimento e compreender que a vida dele não tem sentido sem Jesus Cristo. Que não adianta ele andar desesperadamente por uma projeção, não é? Por uma projeção de vida, não é? Por uma projeção material, porque de repente ele vai embora e fica tudo aí. Ele não sabe nem como é que as pessoas vão administrar. Ele parte, e se ele não confessar a Cristo, o destino dele vai ser o destino desse homem aqui, que era um homem rico, mas que não foi a riqueza que levou ele para a tormenta, foi ele não reconhecer a Jesus Cristo. Foi só isso. Não foi porque Lázaro era um pobre, era um mendigo e tal, e Deus não. Lázaro também, mesmo na condição de mendigo, teve que confessar a Jesus para garantir o destino eterno ao lado de Deus. Amém? Curva a tua cabeça.